Tá ficando muito frio. É, tá mesmo. Logo vamos ter que procurar mais lenha. Meu Deus, Jeová, o que é Já isso? amanheceu? O que tá acontecendo? Eles são anjos? Não tenham medo, pois estou aqui para declarar boas novas de uma grande alegria que todo o povo terá. Pois hoje nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal: acharão um bebê enrolado em panos e deitado numa manjedoura. Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre os homens de boa vontade. Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre os homens de boa vontade. Glória a Deus nas maiores alturas, e na terra paz entre os homens de boa vontade. Irmãos, vocês ouviram, precisamos ir para Belém. Temos que ver o que aconteceu. Já vai amanhecer. Vamos juntar o rebanho e partir agora. Paz, meus irmãos. Meu nome é Benjamim. E eu sou aquele jovem pastor ali. 40 anos mais jovem. Quando os anjos fizeram esse anúncio, eu estava lá. Mais tarde me tornei seguidor de Jesus e depois ancião na congregação cristã em Jerusalém. Pode parecer que por ter visto aqueles anjos anunciando o nascimento de Jesus, minha fé ficou firme como uma rocha. Na realidade, nesses 40 anos, eu sempre tive que fortalecer minha fé, sempre tive que lembrar as razões da minha crença a mim mesmo. Como eu sei que Jesus é mesmo o Messias? Por que eu acredito que os cristãos têm a verdade? Jeová não quer uma adoração baseada numa fé cega ou sem base. Seria bom que você também se perguntasse: por que eu acredito que as testemunhas de Jeová têm a verdade? É que com o tempo, as ansiedades da vida podem embaçar a visão espiritual. Conforme o tempo passa, podemos perder nosso zelo. E nossa adoração pode se tornar mecânica. Isso aconteceu comigo. Me acompanhe e eu vou te contar mais. Ver Jesus quando ele ainda era bebê foi uma grande honra. Mas isso era exatamente o que ele era. Um bebê. Apenas um bebê indefeso. Esse recém-nascido era igualzinho a qualquer outro bebê. Semanas e meses se passaram e comecei a me perguntar: será que essa criança, por mais bela que seja, é mesmo o prometido Messias? É difícil explicar. Mas com o passar do tempo, eu parei de pensar no milagre que tinha visto com meus próprios olhos naquela noite em que os anjos apareceram.
Jesus cresceu, um menino saudável e bem comportado. De várias maneiras, ele era igual a qualquer menino. Ali está ele, aos 7 anos, brincando com seus amigos. Consegue dizer qual deles é Jesus? Não consegue. Haviam-se passado 7 anos, desde que os anjos anunciaram seu nascimento, mas ainda não havia provas claras de que o Messias tinha chegado. O menino continuou a crescer, ficando forte e cheio de sabedoria. Certamente ele tinha o favor de Deus. Trabalhando com seu pai, José, ele aprendeu a ser carpinteiro. 12 anos se passaram. Isso foi um bom tempo. Mas eu não conseguia ver o Espírito de Deus atuando em Jesus da mesma forma que atuou nos profetas antigos, como Moisés e Elias. Aí comecei a duvidar de novo. Até que um dia, depois de eu ter implorado a Jeová por mais fé, ele me fez lembrar. Eu me lembrei dos anjos naquela noite, do que eles disseram 12 anos atrás. E me lembrei de algumas profecias que se cumpriram perfeitamente no nascimento de Jesus. Eu não tinha do que duvidar. Havia muitas provas de que Jesus era o prometido Messias. O que eu tinha que fazer era esperar. Sim, esperar em Jeová. Daí, para minha surpresa, uma coisa aconteceu. Vem comigo e vou te contar o que foi. Quelube, você tá 1 hora atrasado. A gente ia começar sem você. Me desculpa e muito obrigado por esperar. Não queria perder nosso encontro hoje. E como tá esse menino? Menino? Para alguém que só tem 12 anos, o conhecimento que esse jovem tem é surpreendente. Surpreendente é pouco. Estamos impressionados com o conhecimento e as perguntas dele. Jesus, por favor, senta aqui no meio. Aí eu posso te ouvir melhor. Quero muito aprender com vocês. Eles acabaram de ler para mim uma das profecias sobre o Messias. Tenho uma pergunta sobre a vinda dele. Meu jovem, tem certeza de que quer falar de assuntos tão profundos? Essas profecias são tão complexas e seu significado ainda causa polêmica. O que exatamente você quer saber sobre o Messias? Primeiro, qual é o propósito de Deus para o Messias? Essa é fácil, meu filho. Eu tenho aqui comigo um rolo de Isaías. Aqui diz: a expansão do seu reinado e a paz sobre o trono de Davi e sobre o seu reino não terão fim, de modo que este será estabelecido firmemente e amparado por meio da justiça e da retidão, desde agora e para sempre. Isso. Fica claro que o Messias vai governar o povo de Deus, nos libertar da opressão dos gentios, restabelecer o trono de Davi e trazer paz eterna. Posso ver o rolo? Que passagem bonita. Gosto muito dessa parte aqui, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o reinado estará sobre os seus ombros. Ele receberá o nome de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isso, Pai Eterno e Paz Eterna. Mas daí vem outra dúvida. Se o Messias vem nos libertar e nos governar para sempre, por que é que aqui, umas linhas antes, o Messias é comparado a uma pedra de tropeço para as casas de Israel e também a uma armadilha para os habitantes de Jerusalém? E a profecia não diz também que ele seria cortado da terra dos vivos, esmagado e considerado um transgressor? O que isso quer dizer? Jesus tinha na época apenas 12 anos. Seus pais iam todo ano a Jerusalém para a festividade da Páscoa.
Mas só que nessa ocasião, depois que a festividade acabou e José e Maria voltavam para casa, seu filho Jesus continuou aqui em Jerusalém, mas eles não notaram. Eles acharam que Jesus estava com o grupo e foi só no outro dia que começaram a procurar por ele entre os parentes e conhecidos. Como não encontraram, José e Maria voltaram a Jerusalém e o procuraram por toda parte. Até que, depois de 3 dias, eles o encontraram aqui, no templo, no meio dos instrutores, ouvindo e fazendo perguntas. E todos ficavam muito admirados com o seu entendimento e as respostas que ele dava. Sua mente era perfeita. Ele se lembrava do que tinha aprendido desde pequeno sobre seu Pai Celestial e a história de seu povo. Apesar de tão jovem, Jesus tinha um entendimento extraordinário das Escrituras. Todos nós tínhamos que ter percebido que ele realmente não era um menino comum. O menino fez uma excelente pergunta. Quelube, Deuel, e agora? Respondam! Meu filho, esses assuntos são mistérios de Deus. Além disso, você precisa entender que não dá para interpretar literalmente cada palavra das profecias. Desculpem minhas perguntas, mas se nem sempre elas devem ser entendidas literalmente, que garantia temos de que o Messias é uma pessoa real e que não simboliza outra coisa? Temos que admitir, as perguntas do menino são válidas. Jesus, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Meus pais sempre me ensinaram que o Messias é real. Mas e se a missão, a vida e a obra dele na Terra forem bem diferentes do que a maioria espera? Entendo que, por fim, pessoas de todas as nações serão abençoadas por meio dele. Eu já estou velho, e muito. Eu só espero que eu possa viver para ver esse dia. Quando você acha que o Messias vai chegar? Sabe, meus instrutores, eu também aprendi que nosso Pai, Jeová, tem autoridade sobre os tempos e as épocas. Enquanto isso, eu tento ao máximo me aproximar dele e fazer o que ele manda. Eu nunca vi um jovem falar com tanta sabedoria. Esta é a sinagoga em Nazaré. Existem muitas sinagogas em Israel e em outras terras também. Os judeus costumam se reunir em locais como esse para ler as Escrituras, adorar e também orar. Algumas sinagogas têm baús como esse para guardar os rolos das Escrituras. E Jesus tinha o costume de vir todo sábado a esse lugar, em Nazaré, para ler. Talvez tenha sido aqui, nessa sinagoga, que Jesus leu pela primeira vez partes da palavra inspirada. Dá para ver Jesus vindo aqui para examinar com atenção as Escrituras e meditar nelas. Jesus tinha uma memória infalível, desde criança. Então, imagine o quanto ele aprendeu. Também consigo ver o jovem Jesus, com uns 13 ou 14 anos, lendo publicamente as Escrituras diante de seus instrutores. Escute, ó Israel. Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno devem estar no seu coração, e você deve inculcá-las a seus filhos e falar delas sentado na sua casa, andando pela estrada, ao se deitar e ao se levantar. Amarre-as como uma recordação na sua mão, e elas devem ser como uma faixa na sua testa.
Escreva-as nas laterais da entrada da sua casa e nos portões da cidade. Anos se passaram. Jesus se tornou adulto. Esse filho de José ficou conhecido como carpinteiro. Ele era um artesão muito habilidoso e um bom trabalhador. Era também uma pessoa muito agradável. Ele tinha uma sabedoria excepcional. Mas durante todo esse tempo, essa sabedoria passou quase despercebida. Jesus não fez nenhum discípulo. E não se tornou discípulo de nenhuma escola rabínica. Era quase um desconhecido. Não tinha feito nenhum milagre. Não havia nenhum sinal evidente de que ele era o Messias. Até que certo dia, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão. Enquanto ele orava, ele viu o céu se abrir e viu o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de uma pomba. E o próprio Deus falou lá do céu. Você é meu filho, o amado. Eu o aprovo. Essa era uma prova clara de que Jesus era mesmo o Messias. A voz do próprio Jeová o identificou como Salvador. Saber disso mexeu profundamente comigo. Fortaleceu a minha fé. E eu tive certeza de que Deus tinha feito com que Jesus se tornasse tanto Senhor como Cristo. Pouco depois de seu batismo, Jesus começou a pregar nos distritos da Galileia e da Judéia. Sua sabedoria e seus milagres ficaram conhecidos em todo lugar, e o povo da cidade de Nazaré criou grandes expectativas sobre ele. Quase um ano após seu batismo, ele volta a Nazaré e faz uma declaração muito importante. Ele está nesta sinagoga, a mesma que ia antes. Então, observe, preste atenção ao que ele faz. No rolo de Isaías, o profeta diz: O Espírito de Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos, para dar livramento aos esmagados, para pregar o ano aceitável de Jeová. Hoje, essa passagem das Escrituras acaba de se cumprir. Esse acontecimento foi marcante. Jesus, com toda a sua humildade, de maneira discreta, anuncia em público que tinha sido ungido para declarar as boas novas, trazer alívio aos esmagados e libertar os oprimidos. É claro que as pessoas ficaram maravilhadas ao ouvir as palavras dele. Só tinha um problema. Elas tinham criado falsas expectativas. Achavam que, por Jesus estar entre elas, logo seriam fisicamente beneficiadas. Pensavam que, se Jesus fosse mesmo um profeta, ele faria muitos milagres ali, especialmente porque ele era daquela cidade. Quando Jesus disse que elas não teriam um tratamento especial, ficaram revoltadas. A multidão, que pouco antes o honrava, virou uma turba violenta, decidida a matá-lo.
Ele não passa de um impostor. Ele não é um profeta. Não tem como um carpinteiro ser um verdadeiro profeta de Deus. Esse Jesus é só um enganador, uma fraude. Tirem ele da sinagoga. Joguem ele do precipício. Como Jesus escapou daquela turba assassina em Nazaré? Foi um milagre? Ou foi simplesmente um truque? Afinal, ele era inteligente. Talvez alguém ainda questionasse se ele era um Messias. Ou duvidasse que ele era realmente o enviado de Deus. Na verdade, alimentar dúvidas na mente pode nos impedir de enxergar claramente a realidade que está bem à nossa frente. No meu caso, todo esse tempo, eu tive que lembrar a mim mesmo, vez após vez, que eu precisava meditar nas provas inegáveis que identificavam Jesus como Messias. Foi assim que eu fortaleci minha fé e aumentei a convicção sobre o que eu acredito. Que Deus, com certeza, fez de Jesus tanto o Senhor como o Cristo. Venha e veja você mesmo mais algumas provas incontestáveis. Com licença. Ouvi dizer que Jesus, o Nazareno, está por aqui. Vocês o viram? Por que você quer encontrá-lo? Você também é uma discípula? Ou uma serva dele? Ouvi dizer que a multidão é tão grande que vai ser difícil você se aproximar de Jesus. Quanto mais falar com ele. Irmãs, que isso? Que falta de consideração. Por favor, desculpe a atitude delas. Como podemos ajudar? Vem, senta aqui. Obrigada. Eu preciso muito encontrar o Senhor Jesus. Não sei se eu chamaria ele de Senhor. O que eu posso dizer é que eu não vi nada sobre Jesus estar por aqui. Você é parente dele? Não, mas fiquei sabendo que ele cura os doentes. Eu estou muito doente. Já faz uns 12 anos que eu sofro com fluxo de sangue. E eu não encontrei cura em lugar nenhum. Eu já gastei tudo que eu tinha. Sofri muito na mão de tantos médicos com essa doença terrível. Vocês não fazem ideia. E depois de tudo isso, eu melhorei? Não. Eu só fiquei pior. Foi quando eu ouvi falar de Jesus e de todos os milagres que ele realizou. Acredito no poder que ele tem. É claro que foi Deus que o enviou. Ele pode me curar. Se eu tocar na sua roupa, mesmo que seja apenas na pontinha dela, vou ficar boa. Senão, eu sei que eu vou morrer. Instrutor, eu imploro. Minha filhinha está muito doente. Por favor, vem e coloque as mãos sobre ela para que ela fique boa. Por favor, venha até minha casa. Jesus, ele é Jairo, um dos presidentes da sinagoga. Ele quer muito a sua ajuda. Jairo, onde ela está? Me leve até ela. Ela é uma menina linda, minha única filha. Ela só tem 12 anos e está morrendo. Vem, por favor, depressa. Sim, eu vou com você. Me mostre onde ela está.
Quem tocou na minha roupa? Quem me tocou? Não fui eu, Senhor. Pedro? Tiago? Foram vocês? Não, Senhor. Jesus, tem muita gente aqui e o Senhor quer saber quem te tocou? Alguém me tocou, porque poder saiu de mim. Mulher, você tocou no Senhor? Por favor, me perdoe, Senhor. Fui eu que fiz isso. Eu apenas toquei na borda da sua roupa. Não tenha medo. Você não fez nada errado. Mas diga, por que tocou na minha roupa? Meu senhor, já faz uns 12 anos que eu estou doente. Já procurei muitos médicos. Gastei tudo que eu tinha tentando encontrar uma cura. Mas de nada adiantou. Eu só piorei. Ouvi falar do Senhor e tenho muita fé. Eu sabia que se eu apenas tocasse na sua roupa, só na pontinha dela, eu seria curada. Me perdoe, eu só queria ficar boa. Está tudo bem, filha. A sua fé te fez ficar boa. Vá em paz. Você está livre da sua doença. Jairo, sua filha está morta. Não incomode mais o instrutor. Vou te levar para sua casa. Jairo, sinto muito por sua filhinha. Mas não tenha medo. Apenas tenha fé e ela será salva. Vamos até ela. Não chorem, porque ela não morreu, só está dormindo. Por favor, afastem-se da casa. Jairo, ninguém deve entrar. Vocês dois, venham comigo. Pedro, João, Tiago, por favor, venham. Mas Jesus, ela já morreu. Vocês, por favor, esperem lá fora. Minha filha, eu te digo, levante-se. Instrutor, eu sempre vou ser grato. Minha única filha está viva. Obrigado. Muito obrigado. Jairo, por favor, eu insisto que mantenha isso em segredo. Não conte a ninguém que a menina estava morta e que foi ressuscitada. Tragam algo para comer. A menina está com fome.
Ei, tem uma novidade. Ah, é? Conta, o que foi? Vai ter um bebê? Não vão acreditar. É sobre o que aconteceu na semana passada. O que aconteceu na casa de Jairo? É, e também o que aconteceu com aquela mulher. Ah, não vai me dizer que aqueles milagres foram reais. Pra mim, aquilo tudo não passou de um truque. Vocês não acreditam em nada mesmo, não é? Eu acredito tanto naqueles milagres que, ontem à noite, eu e meu marido decidimos seguir Jesus, ser seus discípulos. Eu não acredito! Você é inteligente demais pra entrar naquela seita. E por que você tem tanta certeza de que foram mesmo milagres? Pense um pouco. Como você sabe que aquela mulher estava realmente doente? Isso foi o que ela disse. Quem garante que ela foi mesmo curada? E mesmo que tenha sido, será que foi mesmo um milagre? Para mim, aquela mulher parecia estar falando a verdade. Eu acredito nela. E quanto à filha de Jairo, ela estava morta. Mas Jesus fez ela voltar a viver. Eu estava esperando você falar isso, lembra? Eu estava lá. Eu vi quando Jesus expulsou todo mundo da casa. Só ficou ele, 3 amigos e os pais. E só. Ninguém sabe o que aconteceu lá dentro. Exatamente. E a menina estava viva pouco antes de Jesus chegar. Como saber se ela morreu mesmo? Isso. E o próprio Jesus disse que ela não estava morta. Eu mesmo ouvi ele dizer, parem de chorar, pois ela não morreu, está dormindo. Dormindo. Então, ela estava morta ou dormindo? Vocês não têm fé. Pensa, amiga, lembra que no ano passado, aquele homem de Silo dizia ser um profeta? Diziam que ele fazia milagres. Até que um dia a verdade apareceu. E todo mundo soube que ele era um impostor. Eu acredito na mulher doente. E que ela foi curada por Jesus. Eu sei que a menina estava doente. Não sei por que alguém mentiria dizendo que ela estava morta. E lá estava ela. Vi com os meus próprios olhos. Ela estava viva, comendo e andando. Isso já é o bastante para mim. E para minha família. Nós vamos seguir a Jesus. Já tomamos nossa decisão sobre isso. Dúvidas. Você viu como as dúvidas podem enfraquecer a fé de alguém? Então, o que fazer se tivermos dúvidas? Deixar para lá? Não pensar nelas? Essas 2 mulheres não tinham fé. Sua visão era carnal, sempre procurando falhas na verdade. Mas havia uma que tinha visão espiritual. Ela viu provas suficientes e tomou uma decisão. Em vez de evitar ou ignorar as perguntas, ela parou para pensar no que já sabia. Ela prestou atenção a todas as evidências. E não só isso, ela quis saber e aprender mais, e fez isso por se tornar uma discípula de Cristo. É o que devemos fazer com as dúvidas, resolvê-las. Como eu sei que Jesus é o Messias? Preciso sempre relembrar os fatos que eu conheço. Eu me lembro daquele dia, há 40 anos, quando vi os anjos anunciarem o nascimento de Jesus. Eu me lembro de quando viajei para Belém e vi Maria e José. E bem na minha frente estava o bebê Jesus. E me lembro do relato de Jesus aos 12 anos, no templo. Eu medito nos milagres, nos grandes sinais que Jesus realizou, provando que era o Messias. E eu oro a Jeová para que eu lembre todas as profecias que se cumpriram em Jesus. Tenho absoluta certeza de que Deus fez dele Senhor e Cristo. Mas minha história não termina aqui. Quero contar sobre outros relatos da vida de Jesus que provam ainda mais que ele realmente é o Messias. Então, me acompanhe, porque eu tenho mais histórias fascinantes para você.